Quando o assunto é adaptação, a gente sempre esbarra na questão ali de fidelidade. Quão o filme ou a série tem que ser fiel ao quadrinho, ao livro, ao videogame que está adaptando. E o fato é que fidelidade e qualidade não são sinônimos. Para ser bom, não precisa ser igual, porque as mídias são sempre diferentes. Então, o fato é que um filme é uma série que copiar exatamente o quadrinho, ou o livro, ou o game não significa que vai ser bom por isso, embora, claro, que possa ser bom e ser fiel. Mas fidelidade não é receita para qualidade. E aqui em Deadpool a gente tem um exemplo muito interessante de como a gente tem um inferno de produção, e eu não tô falando isso no sentido daquelas produções, inclusive do cinema de heróis, que dão muito errado quando eles estão filmando, etc. Não, eu tô falando de um inferno de pré-produção, um inferno que as pessoas que queriam levar esse personagem ao cinema sofreram nas mãos da Fox ali, que não confiava tanto no potencial do personagem depois de já ter trabalhado alguns X-Men no cinema de uma forma um tanto negativa. O fato é que o Deadpool, para chegar nos cinemas como a gente conhece hoje, ele levou bastante problema. Primeiro, a gente teve ali o Ryan Reynolds dando vida ao personagem. Ryan Reynolds, esse que é fã do Deadpool, então ele teve a chance de interpretar o personagem ali no X-Men Origins Wolverine, que já era uma história de origem para o Wolverine, que já tinha sido apresentado na trilogia X-Men. E aí a Fox fez uma versão bem estranha e distorcida do personagem, sem o uniforme que a gente conhece, a gente tinha as espadas, a gente tinha um traje vermelho, mas aí já era um pouco diferente, e aí na hora deles adaptarem o Deadpool de uma forma mais próxima dos quadrinhos, eles foram pro caminho contrário, eles fecharam a boca do Deadpool e fizeram algo que, assim, nem pelo nome, nem se eles se virassem pra gente e falassem assim, esse aqui é o Deadpool, nem assim a gente reconheceria o personagem nos cinemas. O grande problema dessa versão não era necessariamente que não era fiel aos quadrinhos, mas sim porque a essência do personagem tinha sido jogado fora. E aí depois de alguns anos a gente teve ali um clipe, um teste de filmagens vazado, e até hoje eu acredito que foi vazado de propósito pra galera ver e curtir, e foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal viu esse trailer ali, essa cena, com um Deadpool muito mais parecido com um dos quadrinhos, e a galera começou a pedir, a fazer hashtag, falar na internet, e lançar ali que queria muito ver o Deadpool nos cinemas. E aí, finalmente, em 2016, a Fox lançou uma versão do Deadpool baseada ali mais nesse clipezinho, onde a gente tinha o Mercenário Tagarela num traje vermelho, quebrando a quarta parede, com aquele humor característico, com a violência característica, e claro, tagarela, com a boca ali falando o tempo inteiro. E foi só aí, quando a essência do personagem foi respeitada, que a gente finalmente teve o Deadpool que a gente conhece hoje. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Já aproveita para deixar um like e se inscrever se for novo por aqui, e me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E é claro que vocês já sabem que hoje vamos falar aí sobre Deadpool, de 2016, dirigido pelo Tim Miller. Após ser diagnosticado com câncer e ser desfigurado no processo de cura onde ganhou poderes mutantes, Wade Wilson sai em busca de vingança e na esperança de ter o seu rosto consertado pelo responsável pelos experimentos que lhe deram os poderes. O Deadpool tá longe de ser um personagem fácil de adaptar. Ele é um personagem que, desde os quadrinhos, ele é super autoconsciente do que ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos, ele quebra a quarta parede, né? Como, por exemplo, a Fleabag faz muito, acho que é uma referência que muita gente vai ter. Mas é aquela coisa, ele quebra a quarta parede, ele sabe que ele é um personagem que está em uma história de quadrinhos. Muitas vezes ele fala com o leitor, muitas vezes ele fala até com quem está escrevendo ou desenhando as histórias. E transpor isso para o cinema requer uma certa flexibilidade para conseguir trazer essa essência pro personagem. E foi justamente isso que a Fox tinha errado na primeira versão dele ali, lá no X-Men Origins, mas que aqui em 2016 a gente vê que já tá sendo muito mais respeitado. Primeiro porque o personagem ele quebra a quarta parede o tempo inteiro, e segundo que ele é super autoconsciente em um filme que é muito autoconsciente de si. Ou seja, o Deadpool que a gente está assistindo, ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos adaptado num filme, ele sabe que ele está sendo interpretado pelo Ryan Reynolds, ele sabe que ele está sendo visto provavelmente numa tela de cinema, e ele vai interagir não apenas com quem está assistindo, mas com outros personagens, sabendo daquele universo da Fox ali envolvendo os mutantes, envolvendo os X-Men, que à altura de 2016 já estava muito bagunçado, com duas trilogias, com linhas paralelas de adaptação, personagens que foram interpretados por mais de um ator, e tudo isso nas mãos de Wade Wilson vira uma piadinha
muito bem colocada ali em vários momentos de Deadpool. E como eu falei, fidelidade e qualidade não necessariamente significam a mesma coisa. Então aqui a gente tem, por exemplo, um filme que ele não vai se apegar tanto a uma história específica, à origem do personagem, da forma mais literal como foi contada nos quadrinhos, até porque quadrinhos eles têm muitas versões diferentes, a mesma história pode ser recontada de maneiras diferentes. Mas o importante para esse Deadpool, o importante para funcionar aqui, é a forma como o filme respeita justamente os traços mais característicos do personagem e transpõe eles para a tela de uma forma respeitosa, mas respeitando essa nova mídia. Então ali a gente vai ter esse personagem fazendo piadas com os outros filmes, fazendo piadas com o orçamento do filme, né? Quando ele fala que ele vê uma mansão gigante dos X-Men, mas sempre são as duas pessoas que estão ali como que o estúdio não quis pagar mais gente, o que de certa forma foi uma realidade, porque Deadpool de 2016, apesar de ter sido muito pedido, ele era um filme mais 18 e a Fox não quis colocar tanta grana assim, até porque ela não estava tão confiante, como eu falei. O filme só teve o sinal verde por causa daquele clipe vazado que muita gente curtiu, que muita gente foi lá e falou: Fox, é isso que a gente quer ver no cinema. E aí uma vez que a Fox foi lá e fez o filme, inclusive trazendo o Ryan Reynolds, o mesmo Ryan Reynolds que interpretou o Wade Wilson lá no X-Men Origins, a gente teve essa versão mais 18, só que com orçamento bem limitado, o que de certa forma foi muito bom porque a gente não tem tanta interferência criativa, e isso dá pra ver claramente tanto pelo sangue, pelos palavrões que a gente vê no filme, né, porque eles não estão preocupados em fazer um filme que vai ter a maior bilheteria do mundo, mas ao mesmo tempo é um risco mais contido. Se hoje em dia os anti-heróis eles já são meio que um padrão, né, a gente teve ali o Superman do Zack Snyder, que ele é uma versão bem mais sombria se comparado ao Superman original. Agora a gente tem The Boys com vários personagens ali que são versões de outros heróis que a gente já conhece, mas também nessa vertente de anti-herói ou simplesmente vilão. Lá em 2016, apesar de já termos tido alguns filmes e séries abordando anti-heróis, o Deadpool, como ele veio, foi uma coisa bem única, foi uma coisa bem particular. Porque ele é aquele personagem que ele é muito carismático, é um personagem que tá fazendo piada, ele é um personagem que se veste de uma maneira super colorida, até lembrando o uniforme do Homem-Aranha muitas vezes, mas que traz não só essa vertente ali sanguinária, que fala palavrão, que não tá nem aí pra nada, mas que fala abertamente e mais de uma vez que ele não é um super-herói. Ele pode ser super, mas ele não necessariamente é um herói. E aí quando a gente vê que essa é uma das características mais base do Deadpool trazidas pro filme, a gente consegue entender por que o tom adotado pelo Tim Miller foi aquele. E é claro que muito disso também se deve ao fato do Ryan Reynolds, que é um grande fã do personagem, saber o que ele tá fazendo ali, saber como conduzir o personagem, saber o que seria interessante de trazer, saber como as coisas poderiam funcionar bem em tela, fora, claro, o carisma que o ator tem e o fato dele meio que já ser o Deadpool em vários outros filmes antes de Deadpool, então agora nem se fala. Ele é praticamente o Wade Wilson e isso é sentido no filme, a gente consegue ver como ele tá à vontade, como ele meio que tá agindo quase que no improviso, ele praticamente tá sendo ele mesmo, e isso funciona muito bem porque encaixa com a persona do personagem. Além da gente ter aquele humor muito característico do Deadpool, né, aquele humor de quebrar a quarta parede, de fazer piada, de amputar o próprio membro e depois mostrar o dedo do meio com a mão cortada fora, e aí isso é uma referência de 127 horas, etc. A gente também tem a quebra da quarta parede, que eu acho que é um dos elementos mais interessantes, porque ele é usado de forma muito versátil, tanto para explicar a história que a gente está assistindo, quanto para contextualizar algumas piadas, quanto para fazer com que a gente entenda essa lógica do personagem, de saber que ele é, acima de tudo, um personagem. Então ele faz piadas com o Marvel Studios, ele faz piadas com a DC, ele faz piadas com os quadrinhos, ele faz piadas com os X-Men, e ele faz piadas de orçamento com quem tá assistindo e etc. Tudo na mão do Deadpool é uma oportunidade de fazer uma piada muito saidinha, e aí o Ryan Reynolds ele traz o timing cômico dele, e aí ele consegue entregar essas piadas de uma forma muito interessante, tanto quando ele interage com outros personagens ali, super vilões ou super-heróis, quando ele interage com os personagens mais mundanos, como o Dopinder, que é o motorista de táxi, que é uma piada muito específica, mas ela funciona em todos os momentos que ela é jogada ali no filme. Tudo isso faz parte de uma autoconsciência muito interessante. Como eu falei, o Tim Miller e o Ryan Reynolds, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo com o personagem. E eles sabiam onde eles poderiam ser mais flexíveis na adaptação e onde eles deveriam fazer uma coisa que fosse mais fiel à essência do Deadpool. Não precisa trazer tudo de maneira literal dos quadrinhos, mas é importante não trair a essência, como foi o caso de X-Men Origins Wolverine. E aqui
a essência do personagem tá muito bem respeitada. E aí a gente tem um filme que é muito autoconsciente, até mesmo quando a gente fala de orçamento. As cenas de ação, elas são um show ali à parte, apesar de um orçamento mais apertado. Inclusive, é uma coisa muito engraçada porque no final do filme, no grande clímax do filme, ele se prepara com várias armas e ele esquece essas armas no táxi do Dopinder. E isso é uma piada que tem a ver com o orçamento. Eles não tinham orçamento para fazer um grande tiroteio, então o Deadpool ele tinha que se livrar das armas de alguma maneira, mas ele não podia simplesmente não carregar elas pro clímax do filme porque ficaria estranho. Então eles conseguem achar uma saída de encaixar isso, fazer uma piada em cima e ainda se manter dentro da lógica do filme, dentro da essência do personagem e dentro do orçamento, que eu acho que pra Fox era o mais importante, tendo em vista que era um filme mais 18 e, portanto, mais difícil de recuperar o investimento na bilheteria. Talvez a grande cereja do bolo aqui, que faz tudo isso funcionar de uma forma muito específica, é que talvez não desse certo com outra equipe criativa. No caso aqui é o Ryan Reynolds. Ele traz o carisma dele, como eu falei, ele sabe o personagem que ele tá interpretando e ele tem um timing cômico muito específico que funciona muito bem para o Deadpool, mais do que para outros personagens. A gente tem ele aí interpretando Lanterna Verde, que não funciona tão bem, por exemplo, mas pro Deadpool ele se encaixa perfeitamente. E aqui, através do Ryan Reynolds, eu acho que o filme encontra um viés criativo que funciona demais, justamente por causa da forma como ele joga as piadas, da forma como ele traz essa autoconsciência e da forma como ele consegue tornar essa história muito mais simpática do que ela seria a princípio, né? Não temos aquele filme sombrio e pesado, apesar de tantas mortes. A gente tem um filme que ele brinca ali com os outros trabalhos dele, ele brinca com o Hugh Jackman de Wolverine, ele brinca com o fracasso dele de Lanterna Verde, ele brinca com o próprio Deadpool horroroso ali do X-Men Origins Wolverine. Ele brinca com músicas, então tem Careless Whisper, que é fonte de uma piada muito boa dentro da obra, porque ela, como eu falei, ela parece que tudo se encaixa de uma maneira muito legal. E mesmo quando o filme ele parece se perder um pouquinho e querer jogar as coisas ali para um filme de super-heróis mais padrão, com um clímax mais explosivo, com aquelas brigas mais pesadas, tudo volta meio que pra base, tudo funciona bem, porque o Ryan Reynolds ele consegue trazer tudo ali de volta pro centro do personagem e fazer tudo aquilo fazer sentido de uma forma muito pirada e que eu acho que ninguém mais conseguiria fazer. Pelo menos eu não consigo enxergar outro ator ou outra equipe criativa que conseguiria fazer um Deadpool funcionar tão bem. E a prova disso é que a própria sequência, ao meu ver, não funciona tão bem, mas eu vou falar dela em outro vídeo. Deadpool pra mim é uma grande prova de que se a gente tem uma equipe criativa que entende bem o que ela tá fazendo, não importa qual é a mídia e não importa o fato de ser uma adaptação. Eles vão conseguir acertar na medida do possível de uma adaptação sem trair as origens do personagem como ele deveria ser, entregando pros fãs o que eles querem, mas conseguindo também apresentar o personagem para uma base ainda maior. Não é à toa, por exemplo, que Deadpool ele foi um filme que quebrou um recorde, né, de filmes mais 18, de filmes ali R-rated nos Estados Unidos, quebrando o recorde de bilheteria. Ele foi o filme mais 18 com a maior bilheteria da história. E isso diz muito, acho, aqui sobre como esse filme ele conseguiu quebrar ali, sair da bolha. Não precisa ser uma pessoa que assistiu todos os X-Men, não precisa ser o leitor de quadrinhos, mas essas pessoas elas também vão ser contempladas e vão conseguir reconhecer nas telas o personagem que elas já conheciam e já amavam ali dos quadrinhos. E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de adaptação. Aqui, a adaptação, ela acerta no simples. Ela respeitou a essência e isso fez toda a diferença. Para Deadpool, nota 9. É muito louco quando a gente fala de filmes que precisam respeitar a essência, como por exemplo é o caso do dublê que tá adaptando uma série lá dos anos 80 e ninguém conhece, mas ao mesmo tempo ele consegue atualizar o texto, atualizar a piada, atualizar a lógica pros dias de hoje, né, pro cinema atual, sem desrespeitar o que já tinha sido feito antes. E já que a gente falou de Ryan Reynolds, dá pra gente mencionar, por exemplo, como esse ator carismático, ele consegue fazer muita coisa ficar melhor do que seria, como por exemplo é o caso do filme Amigos Imaginários, que o ator estrelou e ele é um cara que quando ele aparece em tela, ele joga a qualidade da obra lá em cima, seja pelo carisma, seja pelo timing cômico, ou seja simplesmente pela forma de atuar que é tão característica dele e que funciona. Ele acaba sendo um ótimo ator dentro do que ele se propõe a fazer. Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.